ansiosos, né, em relação às notas. Bom, sobre a aula de hoje, eu achei interessante fazer o seguinte. Eu selecionei aqui 4 redações, tá bem? Claro que eu não vou dizer de quem é óbvio. E claro que eu não vou mostrar a redação em si, o texto. Eu imagino que vocês, embora há um certo tempo não se vejam, mas ainda devam conhecer a letra um do outro, certo? Sobre essas redações, não foi nenhuma selecionada, escolhida a dedo, foi tudo capturado no modo aleatório. Cliquei em 4 fotos das imagens que eu tinha salvo e essas 4 vão passar por uma análise, certo? Antes de mais nada, é claro, frequência, tá bem? Então vamos lá, hoje é dia 26. Emílio, está presente? Está presente, sim. Família não se encontra. David Giro. Adriana. Evelyn Paz está presente. Ingrid de Nascimento. Não se encontra. Francisca Johanna. Não, tem até um número pequeno hoje. Alberto está presente. Patrício também. Gisele também está presente. Ian Ribeiro, o nome dele está presente também. Isabelle, Ítalo, Joana também estão presentes. Bom, Lucas não se encontra. José Matheus está presente. Júlia Evelyn também. Laura está presente também. Lavínia está presente. Letícia Ribeiro. Não se encontra. Luísa Ricardo está presente. Lívia Nara. Lívia Ferreira está aqui. Maria Clara. Letícia Freitas. Não. Maria Lúcia está presente. Natália. Eu jurava que tinha visto a Natália aqui. Tinha 18, agora com 17, talvez ela estava. Mas como não se encontra agora. Bom, parece que os demais todos faltaram, né? Sara, Stephanie, Suliane, Thiago, Vitor e Yasmin. Não é isso? Bom, então vamos lá. Sobre a primeira redação que eu peguei aqui, é interessante, porque a pessoa começou da seguinte maneira. Isso é para vocês entenderem como a redação, o primeiro parágrafo, é um dos, para mim, é o mais importante, né? Alguns outros entendem que não, porque se você não apresentar um bom primeiro parágrafo, você talvez possa consertar essa má apresentação nos parágrafos seguintes, certo? Mas se você observar o que nós estudamos lá em publicidade, propaganda, ou melhor dizendo, no texto publicitário, as primeiras palavras são aquelas que devem captar o leitor, certo? Aquele anúncio, ei, você mesmo, está precisando comprar um telefone? Vem cá. Viu? Esse chamamento, esse vocativo, ei, você mesmo. Certo? Isso já te deixou curioso, te prender um pouquinho ali naquela situação.
Você para escutar quando vai passando um carro, nem que seja o carro do ovo, vai passando na rua, e você vai passando o carro do ovo. Ah, era só o carro do ovo. Mas note como esse efeito de aprisionamento é interessante. Essa redação começou da seguinte maneira: em pleno século XXI, ainda nos deparamos com conflitos de nossos antepassados e com muitos processos. Peraí, olha só, a frase ainda nem acabou, certo? A frase nem acabou e eu já estou querendo saber. Que conflito? Quais são esses conflitos dos nossos antepassados? Retrocesso, olha só, se você com um pingo de consciência de classe, você entende aqui o seguinte: conflitos de nossos antepassados só pode ser alguma coisa que envolve o comunitário, o social. Se envolve o comunitário e o social, camarada, vai te envolver também. Então, é interessante que você saiba sobre o que é que essa pessoa vai falar. Vai que é um assunto do teu interesse e a pessoa continuou, olha só, retrocessos, certo? Vou abrir aqui. Com muitos retrocessos. Puxa, pode ser interessante para mim ler isso aqui. Vai que é um retrocesso na educação, e eu sou professor, vocês são estudantes. Pode ser interessante, vai que é uma informação que você precisa saber, certo? Vai que é um retrocesso no direito civil, alguma coisa que vai mudar, o voto não vai ser mais, a eleição não vai mais ser por voto direto. Qual é o retrocesso aqui? O que é que está acontecendo? É um retrocesso aonde? Na área de trabalho, eu sou trabalhador. Eu quero saber o que é isso aqui. Então, note que a redação aqui na primeira frase, ainda não terminada, já possui um efeito de aprisionamento do leitor. Esse enclausuramento. Você está ali enquadrado naquele texto. Isso é bem interessante de se trabalhar. E, claro, isso aqui é uma característica do texto publicitário, como eu falei para vocês. Muito boa, certo? Esse tipo de feeling na hora de escrever o texto pode ser o mais interessante. Esse parágrafo aqui, para mim, já está muito, super bem apresentado. Ponto e vírgula. Né? Um século em que despejamos muitas expectativas de melhorias e recebemos péssimos resultados, principalmente em relação aos proletariados, que por conta do capitalismo são excessivamente explorados. Sobre correção ortográfica, uma coisa que sobre correção ortográfica, tá? Não o conteúdo em si, falando de estrutura. Aqui houve um caso de translineação, onde a pessoa colocou, certo? O hífen na linha superior, e ela deveria apenas ter continuado a palavra na linha inferior, né? Na linha de baixo. Mas a pessoa também colocou um hífen lá, né? E ortograficamente, essa palavra é muito engraçada. Falando, tá errado, tá bem? Você só coloca o hífen aqui em cima e você continua a palavra aqui embaixo, tá bem? Não precisa da existência de dois hífens. Necessariamente, isso seria um equívoco, bem? É como a questão da vírgula. Vírgula de mais pode não ser bom. Vírgula de menos não é bom também, tá? É tudo na medida. Vírgula no cantinho certo, na hora certa. E sim, a pessoa encerrou aqui o primeiro parágrafo já dizendo que o problema é de trabalho. Né? Os proletariados, por conta do capitalismo, são excessivamente explorados. Aqui ela poderia ter colocado, em relação aos proletariados, que, vírgula, por conta do capitalismo, vírgula, são excessivamente explorados. Poderia ser um aposto explicativo aqui, seria interessante. Mas a pessoa colocou só uma vírgulazinha aqui depois de proletariados e manteve o sentido correto. Tá tudo indo bem até agora. Só aquele pequeno errinho de translineação.
Não liguem não, pessoal. Parece que o vizinho aqui agora tem uma moto e não sei quantas mil cilindradas aí. O que é um escapamento? Pois é, rapaz. Não, é porque ele tem uma moto aqui que tem uns 50 motores. Deve ser mais potente do que um Toyota Supra. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Essa redação que está muito boa. É importante destacar que no século XIX, houve a execução de várias leis trabalhistas. Porém, as mesmas ainda não são aplicadas e nem usufruídas corretamente. Vamos aqui, olha, para um ponto interessante. A pessoa fez um recorte histórico aqui para dar a continuidade cronológica. Voltou aqui 2 séculos, né? Estava aqui no 21, aí voltou 19, 20, 19. E, infelizmente, ocorreu aquele mesmo errinho, usufruídas. O hífen em cima e embaixo foi colocado. Né? Seria um pequeno equívoco. E a pessoa continua falando que leis de 200 anos ainda não estão sendo aplicadas em sua plenitude. Né? Aqui, realmente seria interessante falar quais leis são essas, né? As leis trabalhistas de 200 anos que ainda não foram aplicadas. É porque isso aqui, por exemplo, como nós estamos fazendo esse treinamento para o Enem, vamos lembrar o seguinte, olha só. O corretor da prova não tem a obrigação de saber certas coisas. E se você não dá esse detalhe aqui, né? Eu estou pegando pela leitura até aqui, tá bem? Claro que essa prova não é lida apenas uma vez, e caso vocês não saibam, não é lida apenas por uma pessoa, tá bem? Mas até aqui, ó, quais são essas leis que ainda não foram aplicadas, certo? Continuando. Outro ponto relevante que deve ser ressaltado é que, em 2018, o site O Globo publicou que 1.700 casos, 1,1 casos, aliás, de escravidão foram descobertos, em cima, cobertos na linha seguinte. Aquele mesmo probleminha na translineação no Brasil. A maior parte deles estava contidas em áreas rurais. 1.133 pessoas foram resgatadas. Estamos no segundo parágrafo, tá bem? Então, só para lembrar, aquele detalhe de quais leis de 200 anos não foram aplicadas, não foi dado, tá bem? É um problema, professor? Olha, depende. Se for um assunto extremamente relevante e a informação for recente, aí talvez o corretor até saiba e ignore a ausência desse detalhe, dessa informação. Mas, assim, quando você faz recortes históricos, quando você volta assim, no tempo para falar alguma coisa, se possível, você detalhe, tá bem? Faça um detalhamento. É muito importante, assim que você terminar a sua redação, você olhe e veja o seguinte, você se coloca no lugar de corretor. Olha, se essa prova chegasse para mim hoje, deixa eu ler aqui. Eu sei isso aqui, eu sei isso aqui, mas eu não sei isso aqui. Quais são essas informações aqui dessas leis? Tá certo? Claro que você não tem a obrigação de saber corrigir uma prova dessa, tintim por tintim, detalhe por detalhe. Claro que não. É apenas uma simulação para que você, talvez, né, possivelmente, venha a fazer uma adaptação, um pequeno ajuste, bem? Antes de você entregar a sua prova, antes de você enviar para o professor, tá bem? O filme, próximo parágrafo, terceiro parágrafo, o filme O Sucesso a Qualquer Preço mostra perfeitamente como a exploração trabalhista gera graves consequências à população. Retrata uma espécie de motivação
em que em que dois homens entram em uma disputa para não serem demitidos. Ou seja, todo esse desastre ocorre objetivando apenas o lucro e a ambição, esquecendo-se da saúde dos operários, que atualmente são caracterizados por ansiedade, depressão e outras diversas perturbações psicológicas. Essa parte aqui que são caracterizados por, talvez seria mais interessante fazer uso da palavra diagnosticados. Esses operários que atualmente são diagnosticados, aliás, com ansiedade, depressão e outros distúrbios, outras perturbações psicológicas, neurológicas, talvez o uso dessa palavra, diagnosticados, fosse mais interessante. Mas aqui a gente manteve o sentido, né? Contudo, é evidente que a classe trabalhadora deve sempre enfrentar, faltou o R, diversos problemas. Bom, para que haja melhoras, as pessoas devem buscar a prevenção e cuidados mentais e físicos, que devem ser fornecidos pelos órgãos públicos. É importante lutarem por seus direitos, sejam eles básicos ou não. E também é essencial denunciar caso a exploração do trabalho esteja ocorrendo em seu emprego. Vamos lá. Esse contudo, que no caso é o primeiro termo utilizado para abrir o parágrafo, certo? Aqui sim eu tenho um uso inadequado da palavra, certo? Porque contudo não é conclusivo, certo? E o último parágrafo é uma conclusão. Né? Seja ele o terceiro, quarto, quinto, milésimo parágrafo, não importa. O último parágrafo de uma redação é a conclusão. E o contudo, ele vai apresentar uma ideia de oposição. O fulano é bonitinho, contudo, é arrogante, né? Opa, viu? Não que beleza seja algo positivo ou negativo. E se bem que é uma coisa bem relativa, né? Mas não é ideia que geral, que todo mundo tem, né? Olha só, fulano é bonitinho, contudo, é arrogante. Viu? Olha, eu quebrei aqui a ideia, eu me opus, eu coloquei ideias aqui em contraste. Né? Contudo, não é um termo conclusivo, é um termo de oposição. É como o mas. Mas é evidente que a classe trabalhadora não vai apresentar uma ideia contrária. Né? Você quer concluir tudo aquilo que você disse nos parágrafos anteriores, no caso 1, 2 e 3. Então, você poderia ter colocado, dito isso, ante o exposto, ou até mesmo concluindo, que seria um pouquinho tosco, mas para fins de correção, seria mais interessante do que o contudo. Tá bem? Então, vamos lá. Para que haja melhoras, seria mais interessante para que haja melhorias, tá bem? Para que haja melhorias. E tivemos aqui novamente, no parágrafo anterior, que eu me esqueci de falar, na palavra atualmente, aquele mesmo probleminha. A pessoa não colocou apenas um hífen, colocou um hífen em cima e outro embaixo, para sinalizar a continuidade da palavra, que necessariamente é errado, tá bem? Na translineação, você só coloca um hífen e pronto, fechou a história, tá bem? Aqui, da mesma maneira, foi lá em fornecidos. Forneci, hífen dos. Só que, na verdade, só deveria constar um hífen, tá bem? E se já tem esse hífen, eu sei, a palavra de cima não terminou aqui. Ela continua na linha de baixo. Pronto, eu já tenho um elemento ortográfico ali, um sinalizador de que a palavra não terminou. Um marcador linguístico que esse negócio não terminou, a palavra continua. Tá bem?
E lá em exploração, né? No caso, exploração, a mesma coisa, tá bem? Mas, tirando esse pequeno problema aqui da translineação, eu tenho aqui, no caso, falando desse problema da translineação, no caso, eu queria dizer o seguinte, eu tenho a demonstração, certo? De um leve desconhecimento sobre a, a competência número 1, né? Demonstrar conhecimento da modalidade escrita formal da língua portuguesa. E essa primeira competência abrange translineação, pontuação, acentuação, ortografia, certo? Então, eu tenho aqui um desconhecimento do assunto. E poderia, né? Vai haver uma redução de ponto aqui, tá bem? E olha que essa daqui foi uma redação muito boa, tá certo? Nós temos esse pequeno problema aqui, pequena identificação de problema aqui. Mas é uma redação excelente. E olha, a gente passou 15 minutos nesse negócio, foi? Vamos lá, a próxima. Deixa eu ver se essa pessoa está aqui. Não vou dizer se tá ou se não tá, né? Não é deixa eu ver. Vou pegar essa daqui, porque a foto não tá muito, não tá colaborando, sabe? Vamos lá, essa daqui. Primeiro parágrafo, tá bem? A propósito, vocês entenderam sobre a correção? Que negócio é esse aqui? Vocês podem entrar em perguntas e respostas. Vocês entenderam, né? Carlos, tu vai usar esses perguntas e respostas algum dia? Rapaz, eu acredito assim que não é muito necessário. Não, não vejo, não. Eu vejo essa disciplina já muito faltando tempo. Às vezes a gente se perde um pouco na questão do tempo, né? Faltam algumas coisas que eu queria passar para vocês. Eu acredito que não tem necessidade disso aqui, não. É interessante, né? Interessante. Assim, eu teria outros mecanismos, né? Eu teria o próprio Google Formulários e os documentos que eu sempre passo para vocês, vez por outra, quando há necessidade. Resumindo, as ferramentas que eu tenho já são suficientes. Eu acho que era isso que eu queria dizer desde o começo, mas estava me embananando nas palavras. Vamos lá. Primeira linha, primeiro parágrafo, próxima redação de outra pessoa aqui. A busca constante por empregos e as dificuldades causadas pela crise econômica têm levado as pessoas a aceitarem empregos no qual são explorados. Podendo assim vamos retomar, pessoal. Vamos retomar aqui, tá? Vou começar de novo. A busca constante por empregos e as dificuldades causadas pela crise econômica têm levado as pessoas a aceitarem empregos no qual são explorados. Tem levado as pessoas que são exploradas. Bem? Concordância de gênero falhou aqui, tá bem? Podendo, assim, prejudicar a saúde de pessoas que se submetem a isso. Dessa forma, a população necessita de cargos remunerados que atendam aos requisitos básicos de sobrevivência. Um pouquinho, como que eu poderia dizer, mais empírico do que científico, né? Mais óbvio do que esclarecedor, mas esse tipo de texto também é interessante.
Só um detalhe. Crise econômica tem vários casos, né? Gente, que barulho infernal. Parece que ele adivinhou que eu ia lá e foi embora. Bom, continuando. Perdi totalmente a linha de raciocínio por causa desse. Ah, você está falando de crise econômica. As dificuldades causadas pela crise econômica. Crise econômica. Qual? Qual crise econômica? Claro que eu sei que é a crise econômica pela qual nós estamos passando, mas nós estamos passando por qual crise econômica? Começou quando? Pelo menos me diz isso, né? A crise econômica de 2008. Ah, pronto, já sei onde começou o problema. A crise econômica de 1929, o crash da Bolsa de Valores. Pode ser, você pode ainda estar falando desse assunto, né? Pode ser que sim, pode ser referente a isso. Mas, assim, é interessante você dar pelo menos esse detalhe para que o corretor da sua prova, que não vai ser eu o resto da vida, se situe, né? Olha, estou falando dessa crise aqui, ó. Segundo parágrafo, o desemprego promove a exploração do trabalho, e isso se manifesta no fato de o cidadão não ter um emprego e, devido à necessidade de ganhar dinheiro, acaba aceitando qualquer oportunidade de trabalho, mesmo que isso signifique abrir mão de alguns de seus direitos. Uma espécie de mimetismo, né? Mimetismo simpático, vamos dizer assim, na qual o segundo parágrafo ele está imitando o primeiro, na mesma ideia, porém com palavras diferentes, né? Olha só, desemprego promove exploração, né? A busca por empregos tem causado dificuldade, levado as pessoas a aceitarem emprego no qual são explorados, no primeiro parágrafo. No segundo, isso faz com que os trabalhadores, né, devido à necessidade de ganhar dinheiro, aceitem qualquer oportunidade de trabalho. Um parágrafo, tá? Quando eu falo mimético, de mimetismo, é de mímica mesmo, tá? O que um faz, o outro está fazendo também, certo? É uma espécie de mimetismo. Um parágrafo imitando o outro para, não tem outra palavra, para ganhar mais linhas. É um recurso. É um recurso interessante, porém não pode ficar muito escancarado, certo? Em uma pesquisa do CESIT Unicamp, que consulta motoristas e entregadores do Brasil, cujo objetivo era abandonar as seguintes, aliás, era abordar as seguintes questões: se houve alterações no tempo de trabalho, se ocorreu variações de remuneração recebida, na remuneração recebida, e se as empresas forneciam os meios de proteção necessários. Por conta dos riscos de contaminação da pandemia, foi destacado que a demanda por esse tipo de serviço aumentou em meio à pandemia. Situação esta que contrata com a manutenção de longas jornadas de trabalho. Teve um erro aqui, seria
de contraste, né? Estão tendo muitas vagas, explicando essa frase aqui. Se está tendo muita vaga de emprego, se a demanda para os entregadores está sendo muito grande, melhor dizendo, deveriam contratar mais pessoas, né? Porém, está tendo uma longa jornada de trabalho, o que é uma espécie de contraste, né? Se tem muita vaga, se está precisando de muita gente, por que não contratam mais? Né? A demanda está muito alta. Como é que fizeram para aumentar a jornada de trabalho dos entregadores já contratados? Né? Isso é um contraste. Aqui a gente identifica um erro mesmo. Quem contrata é do verbo contratar. Contrasta é do verbo contrastar. Estabelecer contraste. Contrasta com a manutenção de longas jornadas de trabalho e, consequentemente, a queda no salário dos trabalhadores desse setor. Portanto, eu tenho até um conclusivo aqui, né? Portanto, para melhorar as relações trabalhistas, o Ministério do Trabalho deve intervir para proteger e ampliar os direitos e interesses dos trabalhadores e fiscalizar o cumprimento desses direitos. Essa aqui não foi tão boa, né, tão interessante, porque não tem outra maneira de falar isso, né? Quanto à primeira redação que a gente nota, né? Na primeira não houve esse mimetismo entre parágrafos, um imitando o outro, né? Mas agora, isolando essa daqui, a gente nota uma espécie de ausência de dados, né? A gente nota que em uma pesquisa, consultou entregadores e tudo mais, a gente nota uma pequena ausência de dados, embora nós tenhamos os 4 parágrafos aqui bem estabelecidos. Sabe o que é que deixa mais evidente essa ausência de dados aqui, de informações? É o fato de o segundo parágrafo estar justamente trabalhando no mesmo sentido do primeiro, de apresentar o tema, certo? De trazer ali as informações pertinentes ao que será abordado. O segundo parágrafo já deveria trazer informações mais pertinentes, mais voltadas aos seus argumentos, tá bem? E nesse sentido aqui, a pessoa só pode usar um argumento, que no caso se localiza no terceiro parágrafo, e no quarto parágrafo, no quarto e último parágrafo, temos ali a nossa conclusão dos poucos dados, das poucas informações que nos foram trazidas. A pessoa ficou reprovada, professor? Claro que não. Eu não posso negar que o texto está bom, porém necessita de melhoria. Né? Pode melhorar, aliás, assim como quase tudo nessa vida, né? Pode estar bom e pode melhorar, tá vendo? Claro que esse aqui não é o limite dessa pessoa. Acho que chegou mais gente aqui, peraí. Coloquei presença, também tem muita pessoa. Não. Tá todo mundo do começo. Bom, meus queridos, eu acho que essas duas aqui foram muito boas, esclarecedoras até. Só um momentinho. No sentido de você ter um exemplo da sua turma, né? Provavelmente um exemplo talvez pudesse ser o seu exemplo, com a correção mais direta, mais objetiva, né? Mais abrangente, uma riqueza de detalhes. Aí a gente nota também que algumas coisas estão sendo mais levadas a sério na correção, tá bem? Não que eu estivesse pegando leve anteriormente, mas que a gente está se aprofundando melhor na redação e ela merece muita atenção da gente. O que eu notei aqui nessas duas, e foi o erro mais recorrente, ou melhor, um dos, né, foi o mais recorrente, a questão do uso inadequado de algumas palavras, onde você tem um registro aqui, por exemplo, de contudo, quando na verdade você deveria usar um termo para concluir, né? Portanto, é um conclusivo, né? Dito isto, é um conclusivo. Você vai concluir as ideias, tá bem? E não um contudo. Contudo, você vai estabelecer uma oposição, né? É o porém,
é o mas, é o entretanto, certo? Esses termos são de oposição e não de conclusão. Teve alguns outros registros desse pequeno desvio linguístico em algumas outras redações, tá bem? Não necessariamente esse em si, mas do uso inadequado de algumas palavras, como foi o caso aqui de contrata em vez de contrasta, que eu imagino que foi um erro mais por desatenção, né? Porém, como eu falei para vocês, eu presumo a origem desses erros porque eu conheço vocês, né? A gente se conhece aqui tem quase um ano. Então, eu sei mais ou menos como é a escrita de vocês. Mas o corretor, os corretores de prova do Enem, não vão saber, não vão fazer a menor ideia de quem são vocês. Só um nomezinho que vai estar lá em cima, tá bem? Então, não vai dar para presumir que você errou porque teve uma desatenção. E, de regra, errou porque não sabe. E não tem outra maneira de dizer isso, né? É chato, porém, é a verdade. Bom, meus queridos, eu vou ficando por aqui. A gente se vê amanhã, tá bem? Com história, né? E é isso. Obrigado pela atenção de vocês, tá? Já peço desculpas caso o dono ou a dona das redações não tenha gostado de alguma coisa, porém, não foi nada além de uma correção bem técnica mesmo, tá? Desprezando no sentido de afastar nossas relações amigáveis, né? De amigo para amigo. Né? E até mesmo de aluno para professor. É uma coisa bem técnica, bem científica. Que é um dos objetivos dessa disciplina, né? Ser um cientista das letras, tá bem? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. Podem deixar o like no vídeo. Até mais, pessoal.